Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jonas, capítulo 1. Amém? Agradeço a Deus pela oportunidade, ao pastor Cleomar, missionária Sônia. Deus abençoe os nossos pastores que estão ali na Europa fazendo a obra do Senhor. Que Deus dirija tudo, conduza tudo e que da mesma forma aqui conosco. Amém? Jonas, capítulo 1. Todos encontraram? Amém? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, ou levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor e clamamos, meu Pai, que o Senhor tenha total liberdade de falar aos nossos corações. Eu me coloco, Senhor Jesus, por inteiro à tua disposição, que essa palavra venha diretamente aos nossos corações, meu Deus, como uma semente, uma boa terra, e que essa semente, meu Deus, frutifique e dê frutos. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem se assentar? Irmãos, é uma história bem conhecida, né? Mas vamos recapitular que Jonas, ele era um profeta. Essa não foi a primeira vez que Deus se dirigiu a Jonas. Não era a primeira vez que Deus estava dando uma ordem a Jonas. Jonas, ele profetizou nos tempos de Jeroboão II, no livro dos reis, relata que Jonas ali, ele já era um profeta. E esse acontecimento aqui foi depois. Então, ele já conhecia a voz do Senhor. Amém? E ele tinha com total consciência que era Deus que estava falando com ele. Uma coisa, irmãos, é alguém que não conhece ainda a voz do Senhor, que ainda não teve uma experiência com o Senhor, né, que nunca ouviu, que fica ali em dúvida, né, Deus falou, eu não sei se foi Deus, não sei se foi, eu preciso de um auxílio, eu preciso de uma ajuda, assim como a gente tem na Bíblia Samuel. Samuel era uma criança, ainda servia no templo, Deus fala com ele e ele não percebe, ele ainda não sabe que é Deus, ele precisou de ajuda. Né? E o profeta Eli, o sacerdote Eli, ele ajuda, fala que o teu servo, se prontifica que Deus vai falar. Mas outra coisa é quando alguém que já teve uma experiência com Deus, sabe que é Deus, tem consciência que é Deus, ouve um direcionamento de Deus e decide conscientemente não obedecer. E Jonas era essa pessoa, um profeta, alguém que conhecia Deus. E muitas vezes ele representa nós aqui, crentes conhecedores do Evangelho, experientes na fé, mas que muitas vezes, infelizmente, nós recusamos obedecer à voz do Senhor. E no versículo 2 aqui diz, Deus diz, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. Deus deu uma ordem para Jonas. Claramente, Deus deu uma ordem. Nínive era a capital da Síria, e a Síria, aquele povo, era um povo muito mau, né? Era um dos principais inimigos de Israel. Então, Jonas, ele tinha um motivo que ele não queria ir. Né? Aquele povo já era um dos maiores inimigos. E Jonas, conhecedor do Senhor, sabendo quem era o Senhor, que ele era misericordioso, mais na frente ele revela isso no texto, que ele não queria ir a Nínive porque ele sabia que se ele fosse, que se ele pregasse, que aquele povo iria se arrepender e Deus iria perdoar, porque Deus é misericordioso. Esse é o motivo de Jonas não querer ir a Nínive. E muitas vezes nós recusamos fazer a vontade de Deus com desculpas plausíveis, que aos nossos olhos são, né, são coisas que para nós, eu falo, não, eu não quero, mas eu tenho uma justificativa. E Jonas era isso, ele falou, não, se eu orar, se eu pregar, aquele povo é mau, aquele povo é ruim, se eu pregar, ele vai se arrepender, e eles vão continuar sendo nosso inimigo, e nós vamos ficar aqui, talvez nós podemos perecer no futuro por conta desse povo.
Ele tinha uma justificativa para não querer ir pregar. E eu confesso, irmãos, que essa palavra ela foi primeiro, literalmente, para mim. Literalmente, para mim, Deus falou comigo no meu quarto, assim, foi na lata. Por quê? Da outra vez que o pastor viajou, o pastor Cleomar passou por mim ali perto da escada, num domingo de manhã, e falou assim, ele deu a entender. Ora, viu? Tipo assim, tá? Você ora. E aí eu fiquei meio assim, eu falei, gente, será que eu estou entendendo mesmo, assim, né? Será que é isso? E aí eu entrei para a tesouraria, sentei, e aí o que eu pensei, né? Não vou falar nem que é o diabo, não. Falei, eu não vou orar. Eu não vou orar porque, se eu orar, ele vai me dar a oportunidade. Então, eu não vou orar para Deus me dar palavra, para Deus me usar, eu não vou orar. Né? E eu lembro daquela palavra que Deus deu ao pastor, que o diabo ele não tira a nossa coroa. Ele nos só joga setas, né? E nós mesmos é que tiramos. Eu falei, eu não vou orar. Aí eu ainda fui mais. Eu não vou orar nem o que eu oro no normal. Não vou orar. Né? E aí eu não vou ter a oportunidade, porque eu confesso, irmãos, que eu sou muito tímida, eu tenho muita dificuldade para falar. E aí, só que eu tive um problema, depois de 2 dengue e 3 Covid, que foi da memória. A minha memória ficou péssima. A minha mente ficou péssima para concluir um raciocínio, para lembrar nome, para qualquer coisa. Quem convive comigo sabe. E eu esqueci de não orar. Literalmente, eu esqueci. Eu esqueci de não orar. Eu esqueci de orar para Deus me dar a palavra, esqueci mesmo, mas eu esqueci também de não orar no normal. E eu só lembrava quando eu via a missionária Sônia, que às vezes ela dava uma cutucadinha, né, assim. E eu esqueci completamente. E um dia a missionária me ligou e falou, me fez o convite, eu falei, amanhã eu dou a resposta. Porque eu sei que é o momento que a gente fala, a gente precisa cumprir. Foi a palavra de hoje de manhã. E eu falei, eu não vou ver, né, tal, e dei aquela enrolada. E nisso, depois eu cheguei na missionária e falei, olha, porque eu não podia dar desculpa de que eu sou tímida. Porque eu já tinha feito um compromisso com Deus que eu não iria mais recusar pela timidez. Então, isso não colava mais com Deus. Então, a minha justificativa, que aos meus olhos era plausível, missionária, eu não posso. Uma pessoa que tem uma mente que nem a minha, não tem como. Domingo passado, eu esqueci o carro no Lava Jato. Meu pai teve que me levar lá à noite, antes de vir para o culto de diaconisa, para pegar o carro. Então, assim, como que uma pessoa que vai imprimir um relatório, desliga o computador e vai pregar? Não tem como. E eu tinha uma justificativa aos meus olhos, plausível, para falar, não tem como, eu vou falar, eu vou misturar os nomes, eu não vou conseguir, eu vou esquecer. E não tem como. E muitas vezes, irmãos, as nossas justificativas, aos nossos olhos, à nossa vista, ela não dá, isso aqui não dá, Deus, eu não vou fazer. E nós escolhemos o que fazer. Porque Jonas, ele era profeta. Para Israel, ele pregou. Ele não queria pregar para os assírios, mas para Israel ele pregou. E muitas vezes nós escolhemos o que fazer, da forma que fazer, e não a vontade de Deus. Mas a palavra de Deus diz que Deus foi diretamente para onde ele falou, levanta-te. E a palavra de ordem nessa noite é levanta-te. Amém? E no versículo 3, Jonas se levantou. Jonas se levantou. É esse o início do versículo 3. E aí você fica, beleza, né? Mas não, ele se levantou para fugir da presença do Senhor. Ele não simplesmente ficou quieto, eu não vou pregar e eu vou ficar aqui, que ele morava ali na região da Judéia, um nome difícil que eu não lembro a cidade. Mas ele não simplesmente ficou quieto, porque ele sabia que provavelmente a palavra de Deus viria novamente. Então, o que ele fez? Ele se levantou, mas para fazer contrária à vontade de Deus. E quantas vezes nós ouvimos um direcionamento de Deus, uma ordenança de Deus, e ao invés de nós caminharmos em direção àquilo que Deus quer, nós fazemos totalmente o contrário. Fala, eu não vou obedecer a nada. Muitas vezes consciente. Às vezes a gente não fala verbalmente, mas a gente pensa, a gente age, e aí é a mesma resposta. As nossas respostas nem sempre são verbais, elas são com ações. E é o que conta. Não adianta a gente falar uma coisa e viver outra coisa. E Jonas se levantou, e ele dispôs para fugir da presença do Senhor. Então, Jonas estava ali na região de Israel, Nínive estava no nordeste, para cima, Jonas está aqui, e ele desceu para Jope, que era um porto.
E só para até chegar a Jope, Jonas provavelmente demorou uns 2 dias, que não era de mar nem nada, era provavelmente andando a pé. E ali, Jonas, ele comprou uma passagem. O versículo diz assim: Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Ele já saiu com um plano traçado: eu vou para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que iria para Tarsis. Quando nós colocamos uma coisa, um plano, uma ação, nós concluímos. Ele fez um plano e ele concluiu. O problema é que, na maioria das vezes, a gente conclui os planos que nós queremos e não de Deus. E Jonas concluiu, ele achou, diz que ele achou um navio. Talvez esse navio nem fosse tão fácil de achar, porque um navio, eu acredito que não sai todo dia, né? O navio demora a sair. Então, mas ele achou um navio para Tarsis e pagou, pois, a sua passagem. Jonas, ele se dispôs de tempo, ele se dispôs de energia, disposição, ânimo, para ele ir para Jope, depois para ele ir, e ele se dispôs de dinheiro. Vamos combinar que passagem não é barato, né, meninas? Quem acompanhou sabe que não é barato, né? Mas ele dispôs, ele falou: eu pago. Nínive estava mais ou menos, se eu não me engano, 800 quilômetros de onde ele estava. Ele desceu para Jope, ele decidiu ir para Tarsis. Ele iria percorrer mais ou menos de 3.000 a 4.000 quilômetros atravessando o mar Mediterrâneo, de navio. Mas ele decidiu. A distância para ele não era impedimento, o valor para ele não era impedimento, o tempo não era impedimento, nada para ele era impedimento, porque ele não queria obedecer à voz do Senhor. E quando nós colocamos uma coisa na nossa cabeça que nós não vamos obedecer, nada é impedimento. A gente dispõe de tempo, a gente dispõe de energia, de disposição, de ânimo, não existe cansaço. A verdade é essa, não existe cansaço, mas para as coisas de Deus a gente sabe que existe algo espiritual maior e a gente sempre coloca coisas, impedimentos. E ele se dispôs também de dinheiro. E muitas vezes a gente dispõe de muitas coisas para fazer contrário à vontade de Deus. A nossa vida, ela é medida por tempo. O que é mais importante não é nem o dinheiro, é o tempo, né? Se alguém aqui perdeu um ente querido e falasse assim: quando você paga para ter 2 minutos com ele? 2 minutos é tempo. A gente pagava, tenho certeza que se essa pessoa fosse importante, a gente pagava valores altos. Porque o tempo é o que importa. Só que na nossa vida, na nossa história, também tem uma linha do tempo. Se Jonas tivesse apercebido e tivesse se disposto, ele teria ido a Nínive, teria pregado, teria passado essa etapa da vida dele. Pronto, pregou, acabei, entendi que Deus salva quem Ele quer, se Ele quer ser misericordioso com os assírios, Ele vai ser misericordioso, e amém, glória a Deus. O problema é que ele não entendeu, e ele ficou ali, naquela situação. E Abraão foi da mesma forma. Deus deu uma palavra para Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, que eu vou te dar uma terra, eu vou te mostrar uma terra. Ele saiu da sua terra, da sua parentela, mas ele levou consigo quem? Ló. Ló não era da família, ele era parente, ele era sobrinho, e ele levou. E até o momento em que ele não se aparta de Ló, que eles não se separam, cada um vai para uma região, a palavra do Senhor, Deus não dá um novo direcionamento para a vida de Abraão. Ele não ouve outro direcionamento, Deus falando novamente. E muitas vezes é assim, a gente ouve uma palavra do Senhor: eu vou te usar, ou uma promessa, algo, só que a gente não completa aquilo ali, a gente não faz aquela ordenança, porque geralmente junto com a promessa existe uma ordem, existe um posicionamento. E a gente não ouve, não faz, e a gente fica esperando que Ele vai dar um novo direcionamento, sem cumprir o primeiro direcionamento, sem atender à voz por completo. Às vezes a gente até se dispõe a orar, mas a gente não ora da forma que Deus quer. Às vezes a gente se dispõe a jejuar, a se santificar, mas é pela metade, não é da forma que Deus quer. E a forma que Deus quer, às vezes, não, na maioria das vezes, não é a nossa. Muitas vezes é contrária à nossa vontade, é contrária à nossa carne, é contrário. Muita coisa. Mas para a gente viver aquilo que Deus tem, o plano, da forma que Ele pediu, a gente precisa aceitar a vontade dEle. E a partir do momento que Ele se separa de Ló e cada um vai para um canto, Deus dá uma nova direção. E da mesma forma, enquanto a gente não cumprir o primeiro direcionamento de Deus por completo, nós não vamos viver aquilo que Deus tem. Amém? Mas que nós vamos cumprir.
E Jonas pagou o preço do prejuízo ao comprar a passagem. E era um valor alto, com certeza. E qual será que é o preço que nós estamos pagando pela nossa desobediência com Deus? Porque, infelizmente, se nós fôssemos obedientes mesmo, à risca, tudo aquilo que Ele falou, nós não estaríamos da mesma forma. Cada um sabe. Eu falo por mim, cada um sabe. Se a gente tivesse obedecido lá atrás, todas as promessas, todas as palavras que Ele falou, nós estaríamos, lá na frente. Mas a gente paga um preço alto por não obedecer à vontade do Senhor. E no versículo 4, ele fala que comprou a passagem, ele se dispôs, ele foi lá, ele gastou tempo, ele gastou energia, e ele entrou naquele barco. Naquele navio. Né? E no versículo 4 diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se o mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de despedaçar. E eu acho interessante que mesmo Jonas sendo tão duro de coração, quem vai atrás é Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus é quem lançou aquele forte vento. Quando Adão e Eva tentaram se esconder do Senhor porque pecaram, eles tentaram ali se esconder achando, vou esconder aqui. O Senhor é que foi atrás. E da mesma forma conosco. Mesmo às vezes a gente errando e a gente sendo tão falho, Deus está ali tentando reconciliar. Então, não interessa o quanto nós erramos até agora, o importante é se a gente abrir os olhos, reconhecer que há mudança, que há novo momento, que a qualquer momento nós podemos voltar atrás nas nossas decisões erradas. Nós não precisamos concluir o nosso plano errado. Ah, não, mas eu planejei aqui e eu vou até o fim. Não seja duro de coração como Jonas. Mas Jonas, ele preferiu. E muitas vezes, quando nós decidimos entrar nesse navio numa direção contrária à voz do Senhor, contrária àquilo que Deus tem, nós enfrentamos tempestades. E uma das primeiras tempestades é a tempestade da frieza espiritual. Quando nós não ouvimos e nos entregamos por completo, a gente entra numa frieza. Quem nunca passou por frieza espiritual? Quem nunca teve altos e baixos? Ah, mas precisa ser assim? Não, não precisa. É tão bom quando a gente está no primeiro amor, quando a gente está com o coração puro, quando a gente está com o coração dedicado, quando as pessoas falam, você não importa, porque você está para servir, você está para fazer a vontade de Deus, e não importa, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Mas dura coisa é quando o coração vai juntando amarguras e tristezas e pensamentos e coisas, fala assim, quê? Vou fazer isso nada. Precisa disso tudo, não. E, às vezes, a gente não se atenta que a gente precisa, sim. A nossa igreja é uma igreja que, às vezes, tem muitas regras, vamos combinar? Tem. Mas tem porque é necessário. E, às vezes, não é necessário para aquela outra igreja lá que também vai para o céu e que a palavra é pregada da mesma forma. Mas é necessário porque nós precisamos. Talvez, se nós fôssemos para lá, nós não seríamos salvos. Talvez, se nós estivermos em outro lugar, Deus não cumpriria a vontade dele. Mas se Deus nos trouxe para cá, é porque nós precisamos estar aqui. Quando meus pais vieram congregar aqui, eu tinha 16 anos. Eu tinha acabado de ter realmente um encontro com Deus. Eu estava realmente muito envolvida com a obra de Deus ali, com as coisas, e realmente buscando a Deus. E quando chegou aqui, não era assim, não tinha uma equipe de louvor, tinha um violão, e o pastor Jessé cantando. E era ainda harpa, era bem diferente da realidade que eu estava acostumada. E eu vim contrariada, na verdade, eu fiquei na outra igreja um tempo, mas eu não tinha opção. Eu tinha 16 anos, eu não tinha carro, não tinha dinheiro, não trabalhava, não tinha como eu ir para outra igreja. E um certo dia, a gente passou lá na Ivonete, na casa da Ivonete, ela era da mesma igreja, para pegar alguma coisa do tipo, e minha irmã pediu oração para uma irmã. E naquele dia, quando a irmã Ana Maria colocou as mãos sobre a Daiane, eu estava sentada no sofazinho esperando, ela veio para o meu lado e falou que aqui era o meu lugar. E mais para frente, meus pais saíram, foi congregar perto da minha casa. E por muito tempo, a Daiane também saiu um tempo, e eu fiquei sozinha aqui. Eu falei, eu não vou ficar aqui, não faz sentido. Eu pegava um ônibus e não estudava a semana inteira. Eu falei, vou congregar aqui perto de casa.
Mas eu me lembrava daquela palavra que o Senhor tinha dito, que aqui era o meu lugar. E eu falei, eu não vou, então desistir, eu vou obedecer. Eu vou ficar e eu vou esperar aquilo que Deus tem, porque precisa trabalhar algo em mim. Então, meus irmãos, se Deus trouxe você para cá, aceita o trabalhar de Deus aqui. Aceita a forma que Deus quer trabalhar aqui. Jonas, ele não concordou com Deus. Com Deus. Quem somos nós para não concordar com aquilo que Deus direciona? Aquilo que Deus fala? Como Deus quer? Porque nós temos certeza que quem está aqui na frente, dirigindo essa obra, é pelo Espírito Santo de Deus, é a direção de Deus. Então, quem somos nós para não concordar com aquilo que vem de Deus? E colocar empecilhos? Mas muitas vezes o diabo quer trazer essas coisas, de não concordar, falar, nada, vou fazer isso não, eu vou fazer o que eu quero. Eu confesso, gente, se for para falar assim, só Deus sabe, o que eu passei. Domingo passado, o pastor Clomar entregou o papelzinho para me pregar. Eu não dei nem a resposta direito. A única coisa que eu pensava ali naquela portaria era socorro, Deus, misericórdia, tem dó de mim, o que eu vou fazer da minha vida? E olhava para o Elô e falava, meu Deus, e agora? Porque é algo que se fala assim, lava o chão, lava o pátio, cata as pedrinhas ali, tira os cistos das pedrinhas, eu faria. Mas, para mim, aqui é onde mais eu tenho dificuldade. E eu ali perto da escada, onde está a irmã Deus Dália, eu fiquei, o presbítero Eduardo pregando, e eu, misericórdia, Jesus, tem dó de mim. Aí eu falei para Deus assim, Jesus, por que é tão difícil? E naquele momento, meu olho focou naquela frase ali, Jesus Cristo, com a minha verdade, mas eu só vi Jesus Cristo, eu nem enxergo muito bem. E naquele momento que Jesus Cristo veio muito forte no meu coração, a imagem de Jesus, e ele falou, não foi fácil para mim. Não foi fácil para eu vir aqui até a terra, eu não precisava. Mas Jesus veio, ele morreu por nós, e ele não só morreu, gente, o que ele sofreu antes. Ele andava dias para pregar para um povo que queria matar. E ele amava. Ele foi cuspido, mas ele amava, morrendo por aquela pessoa ali. E por nós, que muitas vezes ainda continuamos fazendo muita coisa que desagrada. E ainda assim, por mais que aquela palavra tenha me tocado, eu falei, não, é verdade, Jesus. Foi muito mais difícil para o Senhor, o que é para mim? Aí eu cheguei em casa pensando, falei, mas tinha que ser o Senhor, né, Jesus? Não podia ser outra pessoa. Tinha que ser o Senhor que é santo, é puro, é o Filho de Deus, para perdoar os pecados, tinha que ser o Senhor. Por que eu? E fiquei, porque eu até falei para ela lá na oraria na terça-feira, eu falei, tem um tanto de obreiro ali naquele altar, olha o tanto de gente que busca, que tem conhecimento, que tem palavra, por que eu? E aí Deus foi falando no meu coração, que enquanto a gente não cumpre aquilo que Ele quer, a gente não passa de fase. Enquanto a gente não atende à vontade de Deus, a gente não sai do lugar. E muitas vezes a gente fica resistindo. E fala não, e foge, e fala, meu Deus, eu não quero. E fica discutindo com Deus e a gente não passa. Eu não estou falando que da próxima vez, talvez, que eu vou pregar aqui de novo, talvez Deus vai me pedir outra coisa que também seja muito difícil. Mas que eu tenha entendido. O importante é que a gente entenda o que Deus quer através de nós, o que Deus quer fazer através de nós, e não colocar impedimentos para aquilo que Ele quer fazer. Amém? E Jonas, diante disso, que se colocou ali dentro daquele navio por uma decisão própria, e encarou aquela tempestade. Muitas vezes nós encaramos a tempestade da frieza espiritual por decisão nossa, por iniciativa nossa, enquanto nós sabemos como não enfrentar. E outra tempestade, eu confesso que é complicado falar porque eu não sou casada. Mas como eu decidi obedecer, eu falei, eu vou obedecer. Então, enfrenta tempestade na família, no casamento. E às vezes a gente dispõe de tempo, de energia, de dinheiro, para fazer a nossa vontade, muitas vezes aquilo que é contrário à vontade de Deus, mas não dispõe de tempo, de energia, de paciência, de dinheiro, para fazer a vontade de Deus e para cuidar, muitas vezes, do nosso lar, do casamento. E aí enfrenta a tempestade no casamento e não sabe por quê. Enfrenta muitas tempestades e não entendo, não sei por quê. Mas precisa disso tudo. Uma família não vai resistir se você não investir tempo.
Se você não investir cuidado nos seus filhos, não investir em educação, a educação e a obrigação de se pregar para a sua criança, para o seu filho, e doutrinar ela na palavra, não são das tias da salinha. Não é do líder de adolescente falar assim, toma aqui, está dando trabalho demais, não dou conta, não sei o que faz, é dos pais. O líder está ali para ajudar, para aconselhar, para orar, para fazer aquilo que Deus direciona, mas a responsabilidade é dos pais. Mas muitas vezes dispor de tempo é muito complicado. Mas uma das coisas que mais nós gastamos tempo, infelizmente, hoje é isso aqui. Ó. É ou não é verdade? Muitas vezes. Teve um dia que, isso já tem um tempo, acho que foi mais até no início do ano, talvez a irmã Terezinha vai lembrar. Acabou o culto, teve reunião de obreiro, demorou, já acaba um pouco tarde. Estava cansada, muito cansada. E eu tinha que falar com o pastor. E aí foi um irmão falar com o pastor, não terminava. Não acabava aquela conversa, eu misericórdia. E a irmã Terezinha estava ali, mas a Lésia, eu comecei a conversar com ela, eu contando, nossa, como é difícil, como é corrido, que não sei o quê, não deu tempo de lavar o cabelo, então amanhã eu ia orar às 5 horas da manhã, eu não vou orar porque eu tenho que lavar o cabelo, aquela luta, né, que só mulher vai entender. E aí, eu falei, nossa, é difícil, a irmã Terezinha, não, mas é assim mesmo. Eu falei, gente, mas como que pode, gente? É muito difícil essa vida. E aí eu cheguei em casa já tarde, lanchei, arrumei minhas coisas e tal, organizei, fui deitar. Quando eu fui para apagar a luz, meu olho já foi assim na Bíblia, que fica ao lado da minha cama. Eu olhei para ela, ela olhou para mim. Aí vi aquele negócio assim, ler, né? Falei, eu estou cansada. Hoje não. Estou muito cansada. E eu estava realmente muito cansada. Apaguei a luz e dormi. Realmente, eu estava tão cansada que eu não acordei nem para lavar o cabelo, nem para orar, nem para nada. Mas naquela noite, Deus me deu um sonho. E no sonho tinha uma criaturazinha mais ou menos assim desse tamanho, encurvado, me pulava, uma coisa esquisita, magrinho, bem, só via o troncozinho assim, só estava com a calça de moletom, e feio, esquisito, bem esquisito. E eu pegava na mão e falava assim, gente, ninguém vai cuidar? Ninguém está cuidando? Ninguém vai fazer nada? Precisa dar banho, precisa cuidar. E eu ficava, gente, mas ninguém vai fazer isso, então vem cá, eu vou cuidar. E no outro dia Deus me deu discernimento que aquilo ali era o espírito da preguiça, o demônio da preguiça. E que muitas vezes a gente tem justificativas, mais uma vez, plausíveis, fala, nossa, eu estou cansada. Mas a preguiça nos impede de buscar ao Senhor. A preguiça traz a frieza espiritual, e aí às vezes a gente enfrenta a tempestade e não sabe por quê. A gente não sabe. Fala, nem sei o que está acontecendo, umas lutas, estou tão desanimado. Mas não percebe, não tem visão espiritual daquilo que Deus está requerendo de nós. E outra tempestade que às vezes a gente enfrenta, tempestade financeira, que é algo que vamos combinar, que abala. Mas às vezes a gente também não tem sido fiel no Senhor como nós deveríamos ser. E aí vem essa tempestade, mas não dizimou, não ofertou, não foi fiel, enfrenta a tempestade financeira, paga o preço da desobediência. As tempestades, a maioria das tempestades que nós enfrentamos é pelo preço da nossa desobediência. Eu não estou falando que todo mundo que enfrenta dificuldades nessas áreas ou em outras áreas é porque está desobedecendo, não. Não, no mundo nós teremos aflições. Jesus nos afirmou. Mas que quando nós passarmos por essas lutas, por essas aflições, nós tenhamos no coração a certeza de que não foi pelo preço da minha desobediência. Que é uma aflição, que é algo que nós vamos passar, mas que Deus vai dar graça e nós vamos vencer. E Deus vai dar o escape, Deus vai dar novas direções, mas que pelo preço da desobediência, não. Porque é muito complicado a gente saber. Eu mesmo passei uma situação. Orei, pedi uma direção de Deus para um negócio. Meu coração não estava aberto, não estava. Mas pela minha desobediência, pela minha ansiedade, eu falava, mas é de Deus. Mas lá no fundo eu sabia que não era. Prejuízo altíssimo. Alto. Prejuízo altíssimo, que aí... financeiro, prejuízo financeiro, mas altíssimo, mas eu sei, eu tenho consciência que eu deveria ter tido mais sensibilidade e ouvido a Deus. Eu já falei, Jesus, eu sei, eu reconheço, fiz besteira, dei bobeira, não ouvi a voz do Senhor, então me ajuda aqui a consertar isso aqui. E coloquei nas mãos de Deus, porque a gente precisa reconhecer. Só que Jonas não reconhecia. Ele entrou no navio, veio a tempestade, o que ele fez quando ele entrou no navio? Fala que ele desceu do navio,
Aqui, ó, Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Irmãos, no porão a gente não tem visão do que está acontecendo lá fora. No porão do navio, ele não tem noção que está acontecendo uma tempestade lá fora. E quando a gente toma decisões erradas, é só ladeira abaixo. Ele entrou naquele navio, ele desceu para o porão, ele deitou e ele dormia profundamente. Ele não ouviu a voz do Senhor. E quando ele deitado ali, o caos acontecendo, o navio ao ponto de partir ao meio, todo mundo desesperado, todo mundo clamando, o marinheiro vai ali e fala assim: eu vou ler. E chegou o mestre do navio e lhe disse: que passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Deus já havia falado com Jonas: levanta-te. E Jonas não ouviu. Mas ainda assim Deus manda outra pessoa lá, que não era nem crente, fala: levanta-te, acorda para a vida, meu filho. Olha o que está acontecendo. E às vezes a vida da gente está um caos, a gente está na luta, está passando a dificuldade, a tempestade, o barco está quebrando. Mas a gente está o quê? Dormindo. Não levanta, não desperta. E a palavra de ordem de Deus é: desperta, levanta. Levanta a vida espiritual, busca, cumpre o propósito, faz aquilo que Deus quer, atende à voz do Senhor, tenha sensibilidade, busca. O que Deus está me pedindo? O que Deus quer que eu faça? Será que eu estou fazendo da vontade, da forma que Deus quer? Será que eu estou atendendo por completo ou estou atendendo parcialmente e estou deixando parte? Porque atender à voz do Senhor, ela tem que ser por completa, senão ela não é obediência por completo. E Jonas ali deitado, aí desperta, levanta, aquele povo clamando, aquele povo desesperado, vamos morrer, está jogando as cargas para fora, e Jonas está observando. Ele já tinha desistido. Porque uma pessoa que toma uma decisão dessa e tem uma cabeça dura, esse ponto de falar assim: eu não vou ouvir a voz do Senhor. E ele sabia que tudo aquilo era pela desobediência. Eles tiram sortes, cai para Jonas, eles perguntam e eles falam, a Bíblia fala que ele declara: não, isso está acontecendo porque eu estou fugindo do Senhor. Ele sabia, ele estava totalmente consciente que ele estava fugindo do Senhor. E colocando a vida de todo mundo em risco. Uma coisa é quando a gente coloca a gente em risco, porque nós apenas vamos pagar o preço. Outra coisa é quando a gente coloca nós e outras pessoas em risco. Estraga a vida de outras pessoas por conta da nossa desobediência. Isso muito serve para a família, para pais de família, para líderes de família, porque a gente precisa ter um direcionamento muito certo, que a gente não está colocando outras pessoas em risco, que a gente não está atrapalhando e indo contra e levando na direção errada, sendo que Deus tem outra coisa e a gente permanece no erro. E Jonas foi egoísta, eu falei: eu não quero, pronto, acabou, e nada, não tem dessa. E aí ele fala assim: então, faz o seguinte, me joga do navio, que acaba a tempestade. Jonas estava ele foi tão sem atitude, é uma outra palavra que me fugiu da cabeça, mas que ele não teve coragem de se saltar, de pular do navio. Ele falou: me joga. Não vou orar. Não vou mudar. Essa é a decisão que eu tomei e eu vou permanecer. Como Jonas tinha um coração duro. Eu não vou mudar. E ali eles tentaram por tudo, temendo a Deus, mas falou: não, então é isso. Jogou Jonas do navio, o mar acalmou, tudo acalmou. E Deus, mais uma vez, assim como ele foi lá atrás de Adão e Eva, ele foi lá atrás de Jonas e ainda preparou no seu infinito amor, como Deus é bom, como foi cantado o hino. Ele preparou um grande peixe para engolir Jonas. Porque Deus tinha um propósito. Assim como poderia ser outra pessoa para pregar, aqui também poderia ser outra pessoa para pregar. Jonas poderia estar pensando: por que não foi outro? Por que tinha que ser eu? Manda outro, Deus. Mas Deus insiste na gente porque Ele tem um propósito. Só que às vezes a gente ainda assim fica fugindo do propósito. Então, irmãos, nessa noite vamos aceitar aquilo que Deus tem. Vamos aceitar da forma que Ele tem, da forma que Ele quer fazer, e não da nossa forma. Porque não é, da nossa forma eu tenho certeza que não é. Deus sempre contraria. Porque a nossa vontade, na maioria das vezes, não está alinhada à vontade de Deus. E Jonas
Foi jogado, Deus preparou um peixe, engoliu a Jonas, e a palavra de Deus diz que ele ficou ali 3 dias. 3 dias. 72 horas, fala que ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre do grande peixe. E depois que Deus fala, que no capítulo 2 fala que foram os 3 dias, que ele fala assim, então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver. Depois dos 3 dias é que a ficha cai. Fala assim, eu vou orar. E aí, quando as águas me cercaram até a alma, quando as algas enrolaram na minha cabeça, aí é que Jonas foi clamar. Quando ele viu que não tinha mais solução, quando ele falou assim, não, encheu de água aqui, agora vamos combinar que dentro de um peixe não deve ser confortável. Pensa, 3 dias dentro de um peixe ácido, água, sujo, não devia ser cheiroso, não devia ser bom, mas ele estava lá e não cedia. Ele não cedeu. Até o ponto que ele falou assim, não, quando desfalecia de mim a minha alma, aqui é o versículo 7 do capítulo 2, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Quando desfalecia, aí ele orou. E o mais interessante é que Deus, ele é tão misericordioso, que quando Jonas ora, a oração sobe, Deus responde. É um Deus que se fosse nós, vamos combinar, vai falar o quê? Vai morrer. Vai morrer, não vou mandar peixe, vai morrer afogado. Não quer obedecer? Vai morrer. A verdade é que se nós fôssemos Deus, a gente faria isso. E Deus, na sua misericórdia, fala, não, manda o peixe. Vai lá, pega ele, guarda ele lá 3 dias, vai, arrepende, meu filho, vou colocar uma alga aqui, ó, tu dá uma enforcada para ver se você acorda. Faz de tudo. E às vezes Deus está fazendo de tudo para que nós obedeçamos e nós não obedecemos. E não é que nós estamos em pecado, ou nossa, pode ser também. Mas às vezes a gente só não está de acordo com aquilo que Deus quer. E Jonas, mais uma vez, ele conhecia. Essa palavra não é para quem não conhece, é para quem conhece. É para quem já teve experiências com Deus, é para quem já ouviu Deus e para quem ainda está desobedecendo a voz do Senhor. E Jonas ali, ele clamou ao Senhor e ele ouviu a voz de Jonas. Eu não tenho dúvida de que a partir do momento que nós clamamos ao Senhor, que nós nos arrependemos, o Senhor, ele levanta e ele age ao nosso favor. Com infinita misericórdia, porque nós não merecemos. Mas é com infinita misericórdia que ele age ao nosso favor e ele nos perdoa, ele nos limpa. Assim como ele fez, ele queria fazer com os assírios, ele fez com Jonas. E quem era Jonas para julgar? Porque Jonas era conhecedor, às vezes os assírios não eram. Às vezes não, eles não eram. Sabia que estava errado, mas não conhecia o Deus vivo. E Jonas conhecia. E às vezes a gente conhece e não faz. Irmãos, vamos ficar sobre os pés? Eu não vou prolongar, eu sei que está mais cedo. Você pode sair e comer uma pizza. Mas eu vou entregar apenas aquilo que Deus colocou no meu coração. Jonas clamou, Jonas orou, Jonas buscou e ele fez um voto. E no versículo 3 ele fala, o que votei, pagarei. Jonas entendeu a lição até aqui, a lição de vida. Depois ele permanece com o coração, ele vai lá, ele prega, o povo se arrepende, e depois ele permanece com o coração puro, não entendendo que ele, na verdade, ele não queria que aquele povo se arrependesse. Mas eu queria te convidar para fechar os seus olhos e refletir o que é que nós não estamos obedecendo a voz do Senhor da forma que Ele quer. O que é que Ele tem pedido para nós que nós não temos atendido? Às vezes são coisas simples. A forma que Deus quer nos usar, a forma que Deus quer trabalhar conosco, a forma que Deus exige de nós, como membros desse lugar, dessa casa, como obreiros, a forma que Deus tem nos colocado em provas, em situações, e nós não temos dado a correspondência da forma certa. Eu quero te convidar a pensar quais as tempestades nós temos enfrentado, porque nós temos descido a Jope e comprado uma passagem em direção errada, porque nós temos pagado o preço
da desobediência e do contrário à vontade e ao querer do Senhor. Que o Senhor traga à nossa memória o que eu preciso consertar, o que eu preciso fazer. Eu preciso orar mais? Então eu vou orar. Eu preciso buscar mais? Então eu vou buscar. Eu preciso clamar mais? Eu vou clamar com a boca no pó, sabendo que eu não sou nada, que eu sou pó, que eu sou cinza. É obedecer o pastor? Eu vou obedecer. É obedecer o meu líder? Eu vou obedecer ao meu líder. É ter um coração puro para perdoar? Eu vou ter um coração puro para perdoar. Eu vou perdoar sem julgar, sem apontar, mas eu tenho motivos plausíveis, motivos justos, justificativa. Fulano me ofendeu, amém. Fica com a sua justificativa, vai para o inferno. Agora, quando nós reconhecemos que nós precisamos, para nós alcançarmos o perdão de Deus, nós precisamos perdoar, quer seja o que for que essa pessoa fez, nós vamos perdoar. Nós vamos liberar perdão. E nós não vamos apenas perdoar, nós vamos abençoar essa pessoa. Nós vamos oferecer o melhor. Jonas não perdoou aquele povo, porque era um povo mau. E ele não queria que aquele povo recebesse a Deus. Mas se Jonas tivesse quebrantado o coração, a vida dele teria sido diferente. Aquela etapa, ele não teria perdido tempo. Ele não tinha perdido energia numa viagem longa. Ele não teria trazido consequências para aquele povo, se ele tivesse obedecido. Mas Deus, na sua infinita bondade, Ele sempre nos dá uma segunda chance. E essa é a noite que Ele dá-nos uma segunda chance, e a palavra é: levanta-te. Se você ficou de pé, se você desceu ao porão, se você desceu para o porão, se você deitou, e se você dormiu num sono profundo, essa é a noite que o Senhor está te falando: desperta, acorda, faça alguma coisa, faça aquilo que o Senhor quer que você faça, e não aquilo que você quer fazer. Contraria a sua vontade, contraria o seu querer, e atende a voz do Senhor. Atende aquilo que Ele quer, e viva no tempo, nos planos do Senhor. O Senhor tem pensamentos de paz e não de mal. O Senhor tem planos para as nossas vidas, que o nome dEle será glorificado, e não são planos que nos vão trazer dores, não. Às vezes Ele traz contrição para o nosso coração, mas é Deus trabalhando, é Deus amassando o barro, é Deus tampando as rachaduras, é Deus forjando o nosso caráter, é Deus fazendo e nos levando a situações que são necessárias para que nós venhamos cumprir o propósito do Senhor lá na frente por completo. Senhor Jesus, Pai, eu preguei, Senhor, aquilo que o Senhor falou ao meu coração. E a partir de mim, Pai, eu decido obedecer a Tua vontade. Eu decido, meu Pai, atender a voz do Senhor e me levantar para aquilo que o Senhor quer, para aquilo que o Senhor quer da minha vida. Eu clamo ao Senhor que o Senhor toque agora, Pai, em cada coração, em cada vida. E cada um, meu Deus, que talvez tenha enfrentado friezas em diversas áreas da vida, e a principal delas é a vida espiritual, é a vida ministerial. E que o Senhor abra os olhos, meu Pai, abra os ouvidos, abra o coração e tira toda a dureza, para que entenda e torne, meu Pai, uma posição de se levantar diante do Senhor e obedecer e fazer aquilo que o Senhor quer que faça. Espírito Santo de Deus, eu clamo que o Senhor toque profundamente nos nossos corações com arrependimento, nos mínimos detalhes que nós não temos cumprido o nosso voto, que nós não temos atendido a voz do Senhor, que nós temos fugido do chamado conscientemente ou inconscientemente, porque muitas vezes nós falamos que vamos com a boca, mas nós não vamos com as nossas ações, nós não vamos com o nosso clamor, nós não nos santificamos o suficiente, nós não buscamos. Espírito Santo de Deus, quebranta, Pai, os nossos corações e faça de nós, meu Pai, servos diferentes de Jonas, que atende a voz do Senhor, que se dispõe, que se levanta, mas para atender a voz do Senhor de primeira vez. Coloca no nosso coração um coração quebrantado, um coração obediente, um coração temente, um coração que ouve, um coração que ama,
Um coração que não questiona, que não discute com a vontade de Deus, mas um coração que aceita a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Sim, Jesus, nós te louvamos, Senhor. Aleluia. Agora é o Senhor Jesus. Chamou da noiva de grinalda e véu, e um vestido feito de papel, sujo como quem está ali, mas não queria estar. Sapatos nela já não há, pés descalços ambos a sangrar, e o noivo continua paciente, esperando em frente ao altar. Ó Senhor, venha nos despertar, pois só cabe a nós o encontro apreciar. Como noiva te clamamos, venha nos perdoar, pois contigo queremos estar. Sim, Senhor, aleluia. Isso Ele já pagou, a festa preparada Levanta-nos, foi. Senhor, em ti, Jesus. Não há mais nada a Levanta a tua fazer, igreja, só Senhor. lhe resta Nos ajuda, esperar. Senhor. Ajuda-nos, Até quando Pai, ela aleluia. deixará o casamento para continuar encantada com quem nesse mundo está. Ó Senhor, venha nos despertar, pois só cabe a nós o encontro apreciar. E como noiva te clamamos, venha nos perdoar, pois contigo queremos estar. Sim, Jesus, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos. Ajuda, Senhor, o meu irmão, a minha irmã, nos ajuda, Senhor, a levantar e obedecer a tua voz, para a glória do teu santo nome. Abençoa cada um que aqui está, abençoa, Senhor, a cada família, Senhor, que aqui está. E nesta hora oramos, Senhor, pela vida do pastor Lindomar, pela vida da pastora Vilcelene, por toda a comitiva que temos sempre orado. Senhor, abençoa, Senhor, essa última semana, Senhor, desta temporada ali na Europa. Abençoa o retorno dos teus filhos, Senhor. Abençoa a minha vida, abençoa a minha família, abençoa, Senhor, a vida dos meus irmãos, a família de cada um, Senhor. Deus, levanta este irmão, levanta esta irmã. Eu sei que o Senhor não faz acepção de nenhum de nós. Levanta no teu ministério, levanta, Senhor, em casa, levanta no trabalho. Senhor, aviva a tua igreja, aviva este altar com fogo, poder e glória, graça, unção e misericórdia, Senhor, tenha sobre a tua igreja. Obrigado por mais uma noite, ter falado comigo, ter falado com a tua igreja. Sim, Jesus, nós precisamos nos levantar. Sim, Jesus, nós precisamos dispor mais, Senhor. Sim, Jesus, perdoa, Senhor, perdoa-nos as nossas omissões, perdoa as nossas arrogâncias, as nossas ignorâncias, perdoa-nos, Jesus. Mas, Senhor, nos ajuda, e essa oportunidade, Senhor, nós vamos acatá-la com todo o coração, com toda a convicção, porque sabemos que a direção vem do Senhor, em nome do Senhor Jesus.
Jesus. Abençoa cada lar nesta noite, abençoa cada família, meu Deus. Abençoa, Senhor, os familiares. Abençoa, Senhor, a cada pai, a cada mãe, a cada filho que aqui está. Abençoa cada um na proteção, no cuidado do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, dá uma semana muito abençoada, em nome de Jesus, e que venhamos refletir, Senhor, em todas as palavras mencionadas nesta noite, e vamos levantar no Senhor, para o Senhor e para a glória do teu santo nome. Amém, igreja? Aplauda o santo nome do Senhor.